A birra, ela vem de um descontrole emocional. Pode por N motivos, mas a principal causa, né, das birras é a imaturidade da criança. E quando eu falo de imaturidade da criança, não estou falando com relação à criança, é porque a criança ela não sabe das coisas, né? A criança é bobinha, ela não entende das coisas, não. Quando eu falo de imaturidade na infância, eu estou falando de uma imaturidade fisiológica, em que o cérebro dessa criança, ele é pouco desenvolvido. Ele ainda não tem habilidades complexas de autocontrole e lidar com situações em que gere descargas emocionais nessa criança. Tem que deixar muito claro isso, porque senão a gente fica sempre achando que a birra, ela simplesmente é manha, né? É criança que não tem limites, é uma criança que não é educada, e não é bem isso. Tem a questão da sua imaturidade cerebral. Bom, então, vocês já entenderam que fisiologicamente as crianças, elas não têm um preparo, elas ainda não têm a capacidade de forma satisfatória para lidar com algumas emoções, como a frustração, como a raiva. Isso porque tem uma parte do cérebro que a gente chama de córtex pré-frontal. Ele fica na parte da frente do cérebro. Esse córtex pré-frontal, a função dele é dar a todos nós a capacidade de autocontrole. Então, a gente consegue gerenciar os nossos impulsos quando a gente sente raiva, quando a gente se frustra, quando a gente tem vontade de fazer algo, quando a gente tem desejos, vontade de fazer e a gente se controla. Você, numa hora da raiva, em alguma discussão, você controla as suas palavras, você controla, às vezes, a sua raiva. Você tem vontade de bater, chutar uma porta, de dar um murro numa parede, e aí você controla a sua raiva. Então, a parte responsável por esse controle é o córtex pré-frontal. Então, a criança, ela ainda não tem essa parte do cérebro tão bem desenvolvida assim. Por isso que a criança, ela é muito mais impulsiva, ela é muito mais reativa, ela expressa suas emoções de uma forma mais intensa. Então é normal as birras acontecerem. As birras elas acontecem porque as crianças elas são saudáveis, elas expressam. Então o córtex pré-frontal ele vai sim desenvolvido ao longo do crescimento dessa criança, certo? Quanto menor essa criança for, quanto mais bebezinho for o seu filho, mais impulso e mais descargas emocionais que ela não vai ter controle vão ser descarregadas. Ela vai expressar as frustrações de uma forma muito mais intensa. Então é comum a gente ver crianças menores se jogando, crianças menores se batendo ou batendo em adultos, ou se machucando, ou puxando o cabelo. Às vezes tem criança que bate a cabeça na parede, tem criança que se joga para trás, grita alto. Então, essas emoções que a criança vai sentindo, ela vai expressar através do corpo. Então, esse é um outro ponto. As crianças, elas são corporais. Quando, né, o sistema inibitório, que é a parte responsável do cérebro pelas nossas emoções, pela liberação das nossas emoções, quando o sistema límbico libera uma emoção, uma descarga emocional na criança, o córtex pré-frontal, ele entende um sinal de que vem uma emoção. Só que ele ainda é muito imaturo, ele não sabe. O córtex pré-frontal, ele recebe a informação, mas ele ainda não tem uma capacidade completa de lidar com essa emoção. Então, a criança ela vai reagir de forma instintiva, comunicando através do corpo e dessas emoções o que ela não gostou. E aí, vários comportamentos que a gente vê, né, da birra. Cada criança apresenta birra de formas diversas. Tem crianças que batem, tem crianças que não batem, tem crianças que mordem, tem crianças que não mordem, tem crianças que gritam, tem crianças que se jogam no chão. Todos esses comportamentos a gente considera normal. O ponto-chave da questão da birra, quando é que a gente precisa ter atenção, quando essa birra, ela precisa, né, de uma intervenção, talvez de um psicólogo ou de um psiquiatra, quando existe uma intensidade, uma frequência muito grande desses descontroles emocionais. Aí sim precisaria de uma avaliação. Mas, de forma geral, as crianças, elas expressam assim. Mas, Carol, se você está me dizendo que isso é normal, eu não vou fazer nada, então. Eu vou só esperar o tempo passar, meu filho crescer, e aí ele vai aprender sozinho, né, a lidar, e aí vai tudo passar,
Porque você já está dizendo que é fisiológico, então o cérebro vai desenvolver e aí ele vai aprender a lidar. Não é bem assim, gente. Sinto informar vocês. Gente, de fato, a imaturidade da criança reflete nessas descargas emocionais que essa criança ela não vai ter controle. Porém, não só de fisiológico o homem se desenvolve. Nós temos aspectos ambientais. Nós temos influências tanto na questão de relacionamentos, então na forma como os pais educam a criança, o ambiente mesmo que essa criança está inserida, o ambiente de fato, a casa, o local, a escola que essa criança está. Mas a principal influência para que essa criança lide, saiba lidar com as emoções dela, aprenda a lidar com essas emoções, são os pais. Então, o fato de eu entender que as emoções, elas são normais, a gente sente, não tem como a gente apertar um botão de liga e desliga. Ah, eu não vou sentir raiva. Eu vou apertar agora o botão do desligar do meu filho, ele não vai sentir frustração nem raiva. Não existe isso, nem na gente, nem em outras pessoas, né? Quanto mais uma criança. Mas a gente precisa ensinar essa criança a lidar com a emoção que descarrega a birra. Percebam, a gente não vai lidar exatamente com a birra. Não é o comportamento da birra. A gente vai trabalhar a emoção que essa criança ela descarrega através do comportamento da birra, certo?